programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, no ar o Jornal da TV Câmara de Piracicaba, que tem início nesta quinta-feira. E nós começamos destacando a audiência pública promovida pelo vereador Paulo Campos, que reuniu autoridades e representantes da Estapar, que é a empresa responsável pelo estacionamento rotativo aqui em Piracicaba, conhecido como Zona Azul Digital. Eles debateram sobre o serviço prestado ao município. Foram feitos esclarecimentos sobre reportagens veiculadas na imprensa local e regional, que você confere na reportagem de Rebeca Paroli. Reportagens veiculadas na imprensa local e regional apontaram pressão da Estapar, responsável pelo estacionamento rotativo em Piracicaba, Zona Azul, para a Prefeitura aplicar multas aos usuários, visando coibir um déficit devido à queda no faturamento em torno de 16% entre os anos de 2015 e 2018. O material serviu de suporte para os vereadores Paulo Campos e Adrianes Grinheiro Nunes, a Coronel Adriana, solicitarem uma audiência pública que foi realizada ontem. Paulo Campos presidiu os trabalhos e participaram também o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, o vereador Aldisa Marques, do Paraná, Reinaldo Pousa, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, que ocupou a tribuna da Câmara no início do mês para também demonstrar preocupação com as reportagens, e Luiz Carlos Furtuoso, presidente da CIP. Adélcio Antonini, gestor da Estapar, negou a pressão e explicou o equívoco que ocorreu nas reportagens. Acho que ficou claro, né? A informação ficou muito clara hoje na audiência. Nós pudemos verbalizar, né, a informação em relação ao que é índice de pago, o que é índice de ocupação e o que é índice de respeito, né? O índice de pago se chega através da ocupação e do respeito. Se eu tenho uma queda em um desses índices, que pode ser ou de respeito ou de ocupação, eu tenho uma queda no índice de pago que reduz a receita. Então, hoje acho que ficou claro a composição dessa história E para a população, primeira coisa, a Estapar não está e nunca deveria nem caberia pressionar o poder público para multar. Isso é uma prerrogativa do poder público com base nas informações que ele tem do que está acontecendo na via pública. Mas esclarecer outras informações sobre a operacionalização do sistema, as tecnologias implementadas, as formas de pagamento, né? Principalmente o aplicativo, que é um meio muito simples hoje para as pessoas não ter que se preocupar em ter troco, moeda, que ainda sempre as pessoas, o equipamento só aceita moeda, né? Então, ter essas outras formas de pagamento. Então, foi uma grande oportunidade e a gente só tem a agradecer, né, de ter sido recebido esse convite da Câmara e todas as vezes que precisar estaremos aqui. Representando a Prefeitura, o secretário municipal de Trânsito e Transporte, Jorge Akira, e o procurador-geral do município, Milton Bissoli, também negaram a pressão. O público presente participou, realizando perguntas às autoridades e à Estapar. O vereador Paulo Campos demonstrou ter ficado satisfeito com os esclarecimentos. Ele comentou sobre o resultado da audiência. Foi uma audiência produtiva em todos os aspectos, esclareceu muitas dúvidas com relação a essa dúvida que pairava no tocante à questão do lucro de 2014 a 2018, que houve uma queda substancial e que a empresa Estapar, nós tínhamos essa informação que a empresa Estapar estava forçando a prefeitura a aplicar multa. E graças a Deus que isso não aconteceu. Foi sim uma audiência bastante esclarecedora, o pessoal, todos eles foi bastante didáticos em suas respectivas respostas. Ocorreu muito bem a audiência, ela foi muito tranquila, enfim, a população participou de modo bem ativo, a razão pela qual eu agradeço, enfim, a casa por essa oportunidade em poder realizar uma audiência pública dessa natureza, esclarecendo as dúvidas da população. E o Jornal da Câmara traz às segundas e quintas-feiras reportagens sobre o projeto Parlamento Aberto. Confira. O trabalho do Departamento de Comunicação da Câmara de Vereadores de Piracicaba foi apresentado a estudantes da Unimep a convite da coordenadoria do curso de jornalismo e também envolveu
alunos de rádio e TV e de direito. Com o tema Comunicação, Transparência e Participação no Legislativo, a jornalista Valéria Rodrigues, que é diretora do departamento, expôs parte do planejamento estratégico e que está em execução, focado na comunicação e transparência pública. O relato partiu das ações definidas desde 2017 que tem o objetivo de estreitar a relação com a sociedade e ampliar a produção jornalística do departamento. Ela também falou da consulta pública realizada em 2018 como parte do projeto Rumo ao Parlamento Aberto. E as propostas apresentadas pela população foram pontos da palestra. A consulta pública nos resultou 115 participações e 184 sugestões. Muitas delas casaram, foram semelhantes, mas a gente já começou, vai passar a implementar algumas delas. Como nesse caso de inovação e tecnologia, aqui a gente já fez uma adaptação para o site, que ele não era responsivo, né? É isso? Né? Não era, hoje ele já é. Valéria também abordou as novas ações do departamento, como a produção de matérias dos processos licitatórios da casa. Nós criamos um espaço, aquilo que eu falei para vocês, sobre será que basta simplesmente colocar lá no site da transparência as informações sobre licitações? Hoje a gente faz matéria de cada licitação que acontece, quando ela é aberta, quando ela é fechada, quem ganhou, se economizou, se ficou mais cara. A gente vai lá e faz jornalismo, a gente escancara as informações mesmo. Isso acabou resultando, né? E para quem quiser acessar, está no Imprensa, a gente criou esse espaço específico também lá para eles, para a população que acessar, com destaque de notícias sobre licitação. O evento foi uma oportunidade para levar à comunidade acadêmica os avanços em transparência pública da Câmara de Vereadores, o que é uma premissa do projeto Rumo ao Parlamento Aberto. Se você tem interesse de levar essa palestra para a sua escola, sua faculdade ou grupos, entre em contato com a Câmara pelo telefone 3403-6550. Câmara Rumo ao Parlamento Aberto. O vitiligo, que é uma doença que provoca manchas esbranquiçadas na pele, foi o tema de uma roda de conversa promovida pelo vereador André Bandeira na manhã do último sábado. No sábado pela manhã, o vereador André Bandeira promoveu uma roda de conversa sobre o vitiligo. A doença que deixa a pele esbranquiçada atinge 2 a 3% da população mundial e é provocada pela falta de melanina no organismo. A idealizadora do projeto Vitiligo, Meu Lugar ao Sol, disse que o portador da doença tem uma vida normal, mas é preciso acabar com o preconceito. Ela explicou o que desencadeia as manchas. São vários fatores. Temos o fator emocional, temos o fator genético, temos o fator de lesões na pele, que pode ocasionar o vitiligo também. Temos o fator de, como é uma doença autoimune, ela também pode associar com tireoide, com lúpus, enfim, várias outras doenças autoimunes também. E o tratamento, como que funciona, Maica? Olha, existem vários tipos de tratamento. Pomadas, de repente fotossínteses também, enfim, são N tratamentos onde cada organismo reage de uma maneira, responde de uma maneira. Coaching em psicodramatista em autoestima, Melissa Oliver disse à TV Câmara que trabalha com a integração de seus pacientes, porque a tendência da pessoa que desenvolveu a doença é o isolamento. A questão de trabalhar a autoestima tem muito a ver com o que está acontecendo aqui hoje, né? A gente trabalha a integração. A autoestima se dá como? Você integra as pessoas, você compartilha o que você sente. Porque o isolamento, né, com relação, por exemplo, à questão do vitiligo, sentir-se isolado, sentir-se o único no mundo com o problema, isso abaixa muito a autoestima, prejudica a autoestima. Então, o que fortalece a autoestima? O grupo, o compartilhar, essas questões, esses momentos de você sentir que você está no mesmo barco com outras pessoas, né? Isso é importante para a autoestima. A roda de conversa foi transmitida ao vivo no Facebook, na página do vereador André Bandeira. Algumas pessoas vieram pessoalmente acompanhar os trabalhos e obter mais informações sobre a doença do vitiligo. É um evento que a gente está trazendo aqui para a Câmara pela primeira vez, a gente discutindo esse assunto, utilizando o nosso Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência, mesmo que o vitiligo não é uma deficiência, certo?
mas é importante a gente trazer para a nossa sociedade essa conscientização a respeito desse tema. São inúmeras pessoas que têm o vitiligo e que, na maioria das vezes, não querem mostrar para a sociedade, têm vergonha de mostrar para a sociedade, não se sentem bem e, por outro lado, a nossa sociedade não vê com bons olhos. Existe a questão da curiosidade, mas existe também muito ainda o preconceito. Ainda sobre esse assunto, o Dia Municipal de Conscientização sobre o Vitiligo será lembrado anualmente em 25 de junho. É o que prevê o projeto de lei do vereador André Bandeira, do PSDB, aprovado na última segunda-feira durante a 18ª reunião ordinária. E a população residente no bairro Jardim Paraíso continua a ter áreas abandonadas pela prefeitura. O vereador Lair Braga visitou pela terceira vez o local e mostra aqui na TV Câmara os problemas enfrentados pela população. Porque as crianças querem brincar, mas não tem como brincar porque não tem uma área de lazer, todo canto tem. E por que aqui não pode ter, né? Tem que ter, né? E faz medo vir, a minha netinha veio brincar aqui, ai vovó, tô com medo da cobra, do escorpião, né? Se picar, e aí? Picou um ex-marido meu, ele foi parar, foi no pronto-socorro. Ficou 3 dias internado, entendeu? Quase morreu ele. Aqui rapidamente dá para cortar essa grama, dá para se resolver, não custa caro colocar lâmpadas ali e aqui. Agora, o que a gente também lamenta é que algumas pessoas do próprio local não colaboram. A população, os moradores têm que colaborar um com o outro. E o poder público dá condições para que isso ocorra. E a gente continua cobrando da INDAP, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Obras. Está na hora de vocês fazerem um mutirão e resolver o problema aqui do Jardim Paraíso. Astronomia foi o tema apresentado ontem à noite no espaço da Escola do Legislativo. Acompanhe. A Escola do Legislativo apresentou ontem à noite a continuidade do tema Introdução à Astronomia, O Céu que Vemos 2, ministrado pelo professor Michel Pasquini. Uma das observações que o palestrante fez durante a entrevista à TV Câmara é que o céu muda conforme as estações do ano. Ele pode observar, por exemplo, que a aparência do céu durante o ano vai se modificando. Então, se ele acompanhar, observar, melhor dizendo, o céu durante o ano, ele vai vendo que sempre no início da noite ou na madrugada, mas sempre mantendo o mesmo horário, ele vai percebendo que a aparência do céu vai se modificando. Também ele vai saber distinguir um planeta de uma estrela, porque eles se parecem no céu da natureza, tanto o planeta como uma estrela. Ele disse que não há necessidade de ter equipamentos para poder observar essas alterações. É possível, não precisa de nenhum aparelho. Tudo que eu estou falando aqui no curso hoje, nesse momento, nessas aulas agora, não precisa de aparelho nenhum para observar, somente os olhos. E na tarde da última terça-feira, o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, e o José Aparecido Longato compareceram à prefeitura para acompanharem a entrega de R$48 mil a 12 proprietários rurais participantes do programa Preservando o Futuro. O Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais foi criado para preservar os recursos hídricos. Ele é um auxílio para proprietários rurais realizarem ações de preservação das nascentes, como forma de garantir água potável para a população. Os primeiros projetos de preservação aprovados são voltados para as microbacias do Ribeirão dos Marins e do Ribeirão Congonhal. Serão destinados R$48 mil para 12 produtores rurais daquela região. O vereador José Longato conta que a luta para a implantação do programa começou há cerca de 20 anos. O único problema era como pagar, onde arrumar verba, não é? E Extrema, esse projeto funciona porque Extrema é pequenininho.
entendeu? Então lá os agricultores é um número menor do que Piracicaba. Portanto, Piracicaba, na sua primeira etapa de pagamento, você viu que é um volume até razoável, mas é o início, não é? Nós temos aqui 5.500 e poucas nascentes. Então, vocês vejam que isso vai render muitos para os agricultores que quiserem preservar. Porque se não houver a preservação das nascentes, nossos rios também não serão preservados. O presidente da mesa diretora da Câmara, o vereador Gilmar Rota, é um dos responsáveis pela aprovação da lei que regulariza o programa. Com forte atuação na zona rural, ele também celebrou a conquista. Nós estamos hoje levando ao produtor rural, ao proprietário rural de nossa cidade, algum tipo de recurso, nesse caso hoje um recurso financeiro, para que ele possa proteger as mananciais da nossa região, que ele possa estar preservando o meio ambiente. Com isso vai melhorar a fauna, a flora e com certeza também as minas d'água, a fazer com que onde há um desmatamento possa ser recuperado, e recuperando onde uma mata, com certeza ali vai brotar a água que está no nosso subsolo. O valor que foi repassado aos produtores é o maior pago no Brasil, segundo o prefeito Barjas Negre. Para ele, os resultados só serão vistos a longo prazo nas nascentes se os produtores receberem a verba todos os anos sem interrupção. Nós fizemos uma projeção que em 10 anos a Prefeitura estará garantindo por ano R$1 milhão para que outros proprietários rurais possam aderir. Isso significa que no futuro nós vamos ter água à disposição da cidade de Piracicaba, e se um dia acontecer algum problema no Curumbataí, acontecer algum problema no Rio Piracicaba, a gente tem condições de abastecer a população pelo córrego dos marins. E a pauta da ordem do dia conta com 20 proposituras que serão apreciadas durante a reunião ordinária desta quinta-feira. Na Tribuna Popular, que é o espaço que o cidadão tem para falar até 10 minutos sobre qualquer assunto, José Carlos Barbosa de Souza Magazine falará sobre investigação técnica no SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto. E José Carlos Lopes de Souza tratará do tema elogio, sugestões e serviços públicos. Haverá ainda, no primeiro expediente, entrega da moção de aplausos do vereador Ari Pedroso Júnior à Academia Vila Hidroginástica. A reunião camarária tem início daqui a pouco, às 19h30, e conta com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara e dos demais meios de comunicação da casa. E vamos saber outros eventos que acontecerão no Legislativo nos próximos dias. Confira agora os eventos que serão realizados na próxima semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na terça-feira, a Escola do Legislativo promoverá o curso Compras Governamentais, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Nesta atividade, os agricultores poderão saber mais sobre a estrutura, diretrizes e funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, políticas públicas de desenvolvimento local, funcionamento da chamada pública do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o passo a passo para a aplicação de recursos. A aula será ministrada pelo consultor de políticas públicas do SEBRAE, Eduardo Mercadante, e começa às 8 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 no site que aparece na tela. No mesmo dia, haverá uma palestra sobre tabagismo, por iniciativa do vereador Paulo Campos. O evento começa às 7 horas da noite no segundo andar do prédio anexo da Câmara. Ainda na noite de terça-feira, o vereador Carlos Gomes da Silva promoverá reunião solene em comemoração ao dia de Allan Kardec. A cerimônia começa às 7h30 da noite no Salão Nobre da Câmara. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na Rua Alferes José Caetano, número 834. Aproveito também para informar que as atividades da Casa de Leis nesta semana se encerram na quarta-feira devido ao recesso de Páscoa. Bom feriado a todos! E no Jornal da Câmara, o quadro Utilidade Pública.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou ontem em todo o país. De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, entre os dias 10 e 18 de abril, os postos de saúde deverão vacinar os grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres em período pós-parto. A partir do dia 22 desse mês, serão vacinados os demais grupos, compostos por trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com 60 anos ou mais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Esta medida é a mais eficaz de prevenção da doença e a meta do governo federal é vacinar 90% dos grupos prioritários. Em Piracicaba, esse número corresponde a 88.352 pessoas. A agenda cultural para o fim de semana está chegando com a repórter Júlia Lopes. Olá, confira a programação cultural de Piracicaba para os próximos dias. O Teatro Dr. Losso Neto apresenta nesta sexta-feira o musical O Rei Leão, exibido na Broadway de Nova York desde 1997. A atração acaba de ganhar uma adaptação em português e conta com composições próprias de música, além de direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. O musical inicia-se às 8 horas da noite e tem ingresso nos valores de R$ 90 a inteira, R$ 45 a meia e R$ 45 também para integrantes dos grupos Clube GT e Pague Menos. Há também a opção de ingresso solidário, pagando R$ 45 ao doar 1 quilo de alimento não perecível. Acesse megabilheteria.com e adquira o seu. Já no sábado, ainda no Teatro Dr. Losso Neto, o ator Marcelo Serrado apresenta seu show de humor O Atormentado. Marcelo utiliza o humor para abordar a atual situação em que o país vive, retratando política, internet, relacionamentos e muito mais. A peça começa às 8h30 da noite e seus ingressos custam R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia, R$ 40 para integrantes Clube JP e Unimed e R$ 30 para integrantes Porto Seguro. Acesse megabilheteria.com. Compondo a programação Mulheres Negras em Evidência, o Sesc Piracicaba apresenta o espetáculo Elza, em homenagem à cantora e compositora brasileira Elza Soares, exemplo de resistência, coragem e perseverança. A apresentação traz a trajetória da cantora e será na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Dr. Losso Neto. E os ingressos custam R$ 9, R$ 15 e R$ 30. Acesse o site que aparece na tela para maiores informações. O artista plástico piracicabano Robinson Tuon expõe suas obras na Casa do Povoador, na Rua do Porto. Suas pinturas em acrílico e óleos sobre tela circulam o acadêmico e o contemporâneo, com paisagens da cidade e de outros países. A exposição permanece até o dia 28 de março, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E aos finais de semana, da 1 hora da tarde às 5 horas da tarde, com entrada gratuita. Então é isso, voltamos na semana que vem com mais eventos. Tchau! Esta edição do Jornal da Câmara você pode rever no nosso site câmarapiracicaba.sp.gov.br/TV a partir de amanhã, sexta-feira. Voltamos com você segunda-feira que vem com mais informações da Câmara de Vereadores de Piracicaba. E dentro de instantes, a partir das 19h30, você acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara a transmissão da reunião ordinária na noite desta quinta-feira. A você uma excelente sexta, um bom fim de semana e na segunda-feira que vem estaremos de volta. Até lá.